Olha, gente, que lindo. Isso aqui, olhando, é uma floreira, não é? Olha, escadaria da igreja, né? Que sobe para a igreja, do lado já desce para a avenida. E aqui nós temos uma floreira, tá vendo? Mas existe uma coisa muito importante aqui, olha, que é o túmulo do pão, túmulo do pão e o túmulo do vinho da Santa Ceia. Túmulo do vinho da Santa Ceia. Aquilo que é orado e que sobra tem que ser enterrado. Bom, vamos lá. Para você que não é da CCB, nunca frequentou a CCB, por certo você deve estar se perguntando por que a congregação cristã no Brasil tem um túmulo para sepultar o pão e o vinho. Antes de chegar no X da questão, é preciso entender um pouco sobre uma doutrina católica que tem por nome a doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação teve seu início na Igreja Católica aproximadamente no ano 1200. Mas o que de fato ensina essa doutrina? Basicamente, essa doutrina ensina que em um determinado momento da Eucaristia, e no caso da CCB, eles chamam de Santa Ceia, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus literalmente. Na CCB, antes de começarem a servir os elementos, os anciães e os cooperadores oram e apresentam, consagram o pão e o vinho a Deus. A partir daquele momento da oração em diante, ocorre uma espécie de uma transformação dos elementos. O que era pão se transforma no corpo de Jesus e o que era vinho se transforma literalmente no sangue de Jesus. Com base nessas informações introdutórias, agora você vai conseguir entender o porquê que a CCB faz o sepultamento dos elementos após o término, entre aspas, como eles chamam, da Santa Ceia. Por falta de entendimento bíblico e de uma leitura literal das seguintes passagens, de Mateus 26, dos versículos 26 a 28, João 6, dos versículos 53 a 56, eles entendem que os elementos são transformados misticamente no corpo e no sangue de Jesus após a oração do ancião. Com isso, cria-se no meio do povo uma espécie de uma idolatria, um certo temor do que se deve ser feito com o restante dos elementos que sobra após a Santa Ceia. Segundo a mentalidade CCBana, o pão e o vinho ao qual não foi orado pelo ancião pode ser aproveitado normalmente. Porém, o restante do pão e o restante do vinho que teve a oração do ancião, este não. Este não pode ser consumido ou aproveitado de maneira alguma. Para a CCB, os elementos devem ser sepultados, afinal, é o corpo e o sangue do próprio Jesus. Essa crença antibíblica pendura por décadas. Em todas as CCBs no Brasil e no mundo, todos os anos é feito o sepultamento, entre aspas, de Jesus na CCB. Eu estive por anos dentro dessa seita. E após o término da Santa Ceia, conforme eles falam, algumas vezes eu participei do recolhimento das migalhas de pães que caíam no chão. Todas as migalhas deviam ser cuidadosamente recolhidas para serem sepultadas. Existem relatos de pessoas e histórias de que algumas igrejas no interior, no norte e nordeste do país já aconteceu uma espécie de cortejo por parte de alguns membros. Esses membros vão até o local do sepultamento, que geralmente fica nos fundos da igreja, e há relatos de pessoas, CCBanos, que choram e falam em línguas, como se de fato estivessem enterrando um morto, que no caso ali
é o Jesus deles, né? Igrejas sérias entendem que os elementos não deixam de ser pão e vinho. Igrejas sérias entendem que as passagens de Mateus 26, João 6, não devem ser levado ao pé da letra e traduzida literalmente, pois foge até do bom senso. Em Mateus 26, quando Jesus disse, "Esse é o meu corpo e este é o meu sangue", ele ainda estava presente diante dos discípulos. Não teria sentido algum os discípulos participarem dos elementos achando que ali literalmente eles estavam se alimentando do corpo e do sangue de Jesus, sendo que o próprio Jesus estava ali na frente deles ainda em vida. Quando Jesus fala, "Esse aqui é o meu corpo, esse aqui é o meu sangue", Jesus está usando uma figura de linguagem. Assim como Jesus usou outras figuras de linguagem em outras passagens das Escrituras, quando ele se intitulou a porta, a videira e outras coisas mais. De fato, na ceia os elementos continuam sendo pão e vinho. Parênteses aqui, eu tenho sempre falado pão e vinho. O porquê do vinho? Porque na congregação, de fato, eles participam com o vinho alcoólico. Não é suco de uva, é literalmente o vinho alcoólico. Bem, independente de ser suco de uva ou vinho mesmo, o vinho alcoólico que eles usam, a partir do momento que o ancião ora sobre os elementos, eles creem de fato que os elementos se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Bom, para finalizar, quais são as implicações que existem sobre essa falsa doutrina, a doutrina da transubstanciação? Se você realmente acredita que está sepultando o corpo de Jesus todas as vezes que termina a ceia, é como se você estivesse sujeitando Jesus outras vezes ao vitupério. Isso é diabólico, pois as Escrituras ensinam que Jesus morreu uma única vez, foi sepultado uma única vez, e ele ressuscitou para a nossa justificação. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e está à direita de Deus. Em Hebreus 10, nos versículos 12 a 14, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Bom, para finalizar, eu queria deixar bem claro uma questão aqui. Assim, de fato, a questão do sepultamento do corpo de Jesus acontece em todas as congregações cristãs no Brasil e no mundo. Após o término de todas as santas ceias, de fato, eles enterram, sepultam os restantes dos elementos, porque eles acreditam de fato que ali é o corpo e o sangue de Jesus, literalmente. Agora essa questão do túmulo, né, dos túmulos, conforme vocês viram aí no vídeo, né, e na foto que eu deixei aí no vídeo, de fato não são todas as igrejas que têm esses túmulos, né? Alguma igreja ou outra, na verdade a maioria das igrejas não tem esses túmulos. A maioria das igrejas enterram o restante dos elementos ali no próprio jardim da igreja, que geralmente fica ali na frente da igreja ou nos fundos da igreja. Não são todas as igrejas que têm essa espécie de túmulo. Bom, finalizo o vídeo por aqui. Eu creio que deu para entender o porquê que na CCB tem, né, essa espécie de túmulo para enterrar o corpo e o sangue de Jesus. Basicamente é porque na congregação existe a crença católica, a doutrina católica da transubstanciação. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, pessoas que você sabe que está dentro da congregação e muitas das vezes não tem ciência
dessa doutrina que há dentro da própria instituição que frequenta, e peço que compartilhe o vídeo, porque é muito importante o compartilhamento para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, se libertem dessas heresias, desses falsos ensinos e possam se voltar para o Deus das Escrituras, possam olhar para o Evangelho, possam crer em Jesus como o seu único e suficiente Salvador e a partir de então possam ser salvos pela graça e desfrutar de comunhão plena dentro de uma igreja bíblica, uma igreja saudável, que preza pelo ensino sólido da Palavra de Deus.